Vocês estão animados ainda? Não existe alma penada, tá, gente? O pessoal tava numa discussão ali atrás sobre almas penadas. Não, não existe isso. Na, Antes da gente continuar, tem um quadro enorme aí, não tem? Tá escrito aí. Qual a sua cosmovisão? A gente vai falar das outras, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá meio apagadinho, mas eu ia botar no projetor para vocês, só que hoje não vai ter como. Mas aí tá. Comece aqui. Aqui a gente pode identificar diversos tipos de cosmovisões diferentes. Aí a primeira pergunta que está aí, a primeira afirmação, na verdade, Deus existe. Se a pessoa te responder não, provavelmente ela é uma pessoa ateísta. Se ela responder que isso não importa, provavelmente é uma pessoa apateísta, que não importa se Deus existe ou não. Se ela dizer que não sabe, provavelmente é uma pessoa agnóstica. Pode ser que Deus exista, pode ser que não, tanto faz. Se ela dizer que Deus existe, ela pode dizer que pode ter um Deus ou mais de um Deus ou não. Se ela afirmar que tem mais de um Deus, provavelmente ela é uma pessoa politeísta. Se ela dizer que não, provavelmente ela acredita que Deus está no controle do mundo agora. Se ela não crê que Deus não está no controle do mundo, provavelmente ela é uma pessoa deísta. Deus até existe, mas ele é distante. Mas se ela acredita que Deus está no controle do mundo, ela pode acreditar também que Deus existe independente do mundo. Se ela acredita nisso, vocês estão vendo que uma coisa liga a outra, independente das afirmações, pode ser que essa pessoa tenha uma cosmovisão diferente da sua. Então ela pode ser uma ateísta, uma nihilista, uma humanista, uma pessoa naturalista, uma pessoa relativista, ela pode ter uma visão cristã, ela pode ser existencialista, panteísta, é, panenteísta, teísta, deísta, agnóstica, entre outras coisas. Então isso tudo aqui, toda pergunta que uma pessoa faz e respostas que ela tem a respeito de Deus, vai afirmar muito do que o coração dela deseja e acredita no sentido geral. Então a gente vai falar agora um pouquinho do deísmo. Foi originado durante a Revolução Científica do século 17 e 18. O deísmo do latim deu, que significa Deus, nega que. Aí você pode grifar essa frase aí. Nega que Deus possa ser conhecido pela revelação das Escrituras, mas apenas pela razão humana. Deus tornou-se visto como o relojoeiro divino, a primeira causa do universo, cuja existência só é evidente nos mecanismos de sua criação. Esse Deus é transcendente, não imanente, ou seja, ele não se envolve com a criação, não totalmente pessoal, não totalmente soberano sobre os assuntos humanos e não providencial. Deus, portanto, não se importa nem ama o mundo, porque não tem nenhuma relação pessoal com ele. O que acontece no mundo é determinado pela causa e efeito de seu mecanismo fechado, que não permite nenhuma intervenção de Deus. Os seres humanos são parte deste universo de maquinismo, de relojoaria sem relação com Deus e estão no comando de seu próprio destino, mas sem nenhum poder para transcender o mecanismo. Se você já me viu, rapidinho, John, se você já me viu ministrando alguma vez, você já deve ter falado de um Deus que coloca o mundo como um carrinho de fricção, né? O carrinho de fricção, você puxa ele para trás para ele ganhar força e começar a andar. Basicamente é o que eu expliquei aqui nesse Deus deísta. E quais religiões normalmente têm o deísmo como sua base de fé? Normalmente o Umbanda e Candomblé são deístas, né? O Espiritismo é deísta, que são as religiões afro-ameríndias e predominantes aqui no Ocidente. Então, por exemplo, o espírita, ele crê que Deus existe. O bandista, ele crê que Deus existe. Porém, Deus, ele cria todas as coisas. Tanto é que se você conversar com um cara da Umbanda, até os meninos que saíram daqui, você vai perguntar para eles, eles vão falar assim: a gente crê no mesmo Deus. O mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que é benevolente, que é bom, nós cremos nesse Deus. Aí a gente vai perguntar: tá, mas como que esse Deus se manifestou? Aí vai descobrir a realidade das coisas, né? Ou seja, então esse Deus é um Deus que criou tudo.
Ok. Porém, esse Deus é distante. Deus não é um Deus relacional. Esse Deus eu preciso subir uma escada para chegar até ele. Então, para os espíritas, eu vou crescer, eu vou evoluir, então eu chegarei num tipo de pleroma, coisa meio cósmica, para que eu possa na espiritualidade, e aí eu possa subir, 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 e talvez, se eu for totalmente para Deus, o bandista, eu vou. É até meio. Tem uma certa lógica, né? É até legal. O bandista, é legal entre aspas. O bandista, ele crê que ele pode servir uma determinada entidade. Essa entidade vai dar graça, força, matéria. Então ele faz evolução e evolução dentro daquilo que ele crê, até que ele possa chegar a Deus. Mas esse Deus ainda não tem uma identidade. Esse Deus é distante, não pode ser tocado. Deus é tão alto para eles que eles até respeitam a pessoa de Jesus. Mas Jesus é um ser à parte, é como se fosse um anjo mais evoluído. Jesus não é Deus para eles. Fala, Johnny. Seria, não exatamente, porque Zeus, ele se na mitologia, né? Zeus tem até filho, né? Ele tem os semideuses que a gente falava, né? Perseu, o próprio Kratos, né? No God of War, Hércules, Zeus tinha filhos. Então Zeus seria uma outra espécie de Deus, porém um Deus mais, entre aspas, humanizado. Alguma pergunta sobre o deísmo? Não? Então vamos passar para o próximo. Naturalismo. No naturalismo, o Deus do teísmo, que foi reduzido a um criador impessoal, no deísmo é ainda mais reduzido na existência e completamente substituído pela razão. O naturalismo diz que a matéria que existe eternamente é tudo que existe. O cosmos como um sistema fechado de causa e efeito governado por leis naturais. Os seres humanos são máquinas complexas no sistema e são únicos entre os animais por causa da nossa capacidade para o pensamento conceitual, a fala e a criação de cultura. Esta singularidade é o que dá à humanidade o seu valor e não ser sobrenatural que cria com um propósito abrangente. Ou seja, foi aquilo que a Keila falou. Quando eu perguntei para a Keila o que é o homem, ela respondeu: é um ser racional. Então, o naturalismo ele anula que há uma pessoa naturalista, anula a existência de propósito, tudo é uma questão cósmica. Se nós amamos alguém, é porque há reações químicas em nosso cérebro que produzem amor. Se nós nos relacionamos com outras pessoas, é por causa de junções químicas que nos aproximam uns dos outros. Tudo está fadado a acabar e tudo que existe é relacionado a uma relação de causa e efeito. Por exemplo, as leis de Newton, uma reação, perdão, toda movimentação tem uma reação, uma movimentação, uma reação. Tudo uma causa gera um efeito. Tudo é evidenciado por fatos. Tudo que está fora de fatos não existe. Então, por exemplo, como naturalista encara a vida após a morte? Se você morrer hoje, acabou. Você vai virar comida de minhoquinha, comida de verme. Então, a vida está fadada a acabar para aquele que tem o pensamento naturalista. Um ateu pensa dessa forma. O nihilista. O termo nihilismo vem do latim nihil, que significa nada. O termo foi popularizado pela primeira vez no século XIX na Rússia. Nihilismo é a negação de tudo: Deus, filosofia, conhecimento, moralidade, valores e até mesmo a realidade da própria existência. Todas as verdades religiosas e morais são vistas como inteiramente irracionais. Em outras palavras, o niilismo é uma negação de tudo, onde nada tem qualquer significado e onde tudo é, portanto, permitido. Para os niilistas, os seres humanos são meramente máquinas conscientes, sem a capacidade de fazer qualquer coisa efetiva ou significativa na vida. Algumas formas de existencialismo são seres humanos niilistas, com nada além do que eles fazem de si mesmos. Ou seja, a gente pode reduzir o niilismo como a idolatria do eu. Se você vem dali para cá e eu de cá para cá e te meto uma facada, tanto faz como tanto fez. Se eu venho de lá para cá e você dali para cá eu te abraço, tanto faz como tanto fez.
Ou seja, o niilista é comamos e bebamos e amanhã a gente vai morrer, tudo acabou, não tem propósito. A vida é só um vazio em si mesmo. E sabia que você, como cristão, pode ter uma mentalidade niilista? Carlos, eu creio em Jesus, mas como que eu posso ter uma mentalidade niilista? Quando você diz crê em Jesus e não se alinha com o propósito que ele deu para você. Você vive sem propósito. Fala. Só que o anticristo ainda, ele tem algo proposital. Ele ainda tem virtudes disfarçadas. O niilista, ele nem acredita na existência de virtude ou moral. Para ele, tanto faz o que é moral e imoral. Na verdade, não tem essa relativização, né? Para ele, o que é moral é aquilo que ele crê como moral, para ele próprio. E o que é imoral é o que para ele poderia. Por exemplo, para ele matar alguém, dentro do coração dele, poderia ser algo moral. Algo que humanamente, né? Você não precisa nem ser crente, você sabe que é imoral. Para o niilista, não. Ele cria as próprias leis. Porque não há Deus, não há nada, então tanto faz o que eu faço ou o que eu sou. Isso é o pensamento niilista. Não, ele não crê em demônios, ele só crê que a vida é um eterno vazio. Você é só uma máquina. Nós somos uma máquina feita para produzir e enferrujar e ser destruídos. Não tem propósito na vida. Não tem entendimento de bem e mal nem nada. Exatamente. Um dos homens propagadores dessa ideia foi Friedrich Nietzsche. Alguém já ouviu falar dele? Nietzsche. Oi. O ateu ainda tem fatos. Um ainda tem senso de moralidade. Só que aqui é um grau um pouquinho abaixo. É pior. Né? É a negação da realidade, num sentido geral. E aí a gente cai em outra cosmovisão agora, chamada existencialismo. O existencialismo ateu, que surgiu na primeira metade do século XIX, é a tentativa de transcender o niilismo, ou seja, de ultrapassar o niilismo. Esse ponto de vista não procura significado no mundo objetivo como faz o naturalismo, mas sim na autoconsciência subjetiva dos indivíduos, ou seja, no sentimento, no interior do indivíduo. A razão para isso é que o mundo objetivo é visto como absurdo, especialmente à luz do sofrimento e da morte que faz parte da vida. Uma vez que não há Deus, são as pessoas que estão no controle total de suas vidas e que fazem quem elas são. O existencialismo diz que, para transcender o absurdo do mundo e criar significado, devemos aprender a amar a vida. Qualquer bem que uma pessoa faz é meramente o que uma pessoa escolhe fazer. O mal, portanto, não é escolher, mas simplesmente fazer o que os outros fazem. Ou seja, o mal é a incapacidade de reconhecer o absurdo do mundo. Aqui ainda é um tipo de ateísmo, né? Naturalismo, niilismo e existencialismo são ateísmos, mas em graus diferentes. O naturalista ainda crê na questão do cosmos, que tudo tem uma criação, mas a gente, nós seres humanos, através da nossa razão, podemos dar significado às coisas. O niilista é a negação de qualquer tipo de propósito. O existencialista, a partir daquilo que ele crê como amor e ato de fazer o bem, ele encontra propósito nisso, mas não existe Deus. E mal é tudo aquilo que vai na contramão disso que ele crê para ele, que é um tipo de virtude. Ou seja, você ajudar um velhinho a atravessar a rua, isso te torna você uma pessoa boa. Faça um bem, não importa quem. Verdade. Mas qual que é o padrão de bondade? De onde que vem o padrão de bondade? Tudo isso nós sabemos que vem de Deus. Mas para uma pessoa existencialista, né, para ela faz o bem dentro daquilo que é moral como lei. Se uma pessoa ama a sua esposa, ela não acredita em Deus nem nada, ele crê que isso é uma lei universal. Simplesmente porque é. Ou seja, tanto faz como tanto fez, é o meu padrão de bondade. Fala, Vanessa. Sim. Não, porque dentro da física quântica você tem valores da psicanálise. E na psicanálise
a questão que existe alma. Então, isso cairia dentro de um tipo de deísmo ainda, não entraria no existencialismo, entendeu? Porque a física quântica vai trabalhar muito com questão de ondas e frequências do nosso subconsciente. Ainda precisa sair tipo, intrínseco à alma, que está ligado a algum tipo de que é pessoa. Aí agora a gente vai para o panteísmo. Consegui responder sua dúvida? Show. Essa visão que literalmente significa tudo é Deus. Foi cunhada, aí está no seu filme, Avatar. Foi cunhada pela primeira vez no século XVIII. É visto por alguns como uma tentativa de encontrar uma mediação entre o teísmo e ateísmo. Ela é uma visão comum às religiões monistas orientais. Existem muitas formas de panteísmo, mas geralmente veem Deus não como transcendente, mas sim como imanente em toda a substância do mundo. Deus, portanto, não é onipresente, não existe em totalidade em qualquer lugar, existindo como uma força impessoal que anima o mundo. Essa existência do Deus eterno em todas as partes do mundo significa que o sentido do tempo no mundo é ilusório. Além disso, como o mundo é Deus, então tudo no mundo, em algum sentido divino, deixando o homem sem nenhuma liberdade real. Quem aqui já ouviu falar na história de Gaia? Ou então um outro termo, a famosa mãe natureza? Para um panteísta, isso é Deus. Deus está ligado às coisas naturais. Tudo representa de alguma forma Deus. Uma árvore pode ser adorada. Um elefante pode ser adorado. O mar, o sol, tudo isso para uma vaca, mas a vaca cai mais no hinduísmo. Mas o sol, a lua, os astros, o universo, meio hippie de novo, tudo de Deus. Tudo representa Deus. A forma como uma pessoa se achega a outra é um significado de Deus. O fato de estar caindo chuva sobre a terra, tipo de coisa. Até que a gente crê que o nosso Deus ele se manifesta em tudo que é visível. A criação revela o Criador. Mas a criação não é o Criador. São coisas diferentes. Fala, Léo. Uhum. Eu sei. É na religião hindu. Eles não creem só a vaca, né? A vaca é uma representação, mas o rato também, o elefante. Tem até uma deusa chamada Ganesha. Tem como uma entidade de quatro braços. E ela é a prosperidade. O rato também, mas o que? O boi também é um tipo de divindade, né, Van? Tá brincando? Ainda bem que não ouviu. Prosseguindo. Então, cosmovisão ela é a estrutura compreensiva de crenças básicas de uma acerca das coisas. Apenas a um compromisso teórico, mas é o que direciona sua forma de encarar o mundo e enxergar a realidade. É aquilo que molda em seu comportamento, sua prática em todo e qualquer tipo de área de atuação. Todos nós temos uma cosmovisão, mas nem sempre ela é clara e bem articulada. Nem toda cosmovisão tem uma narrativa bem estabelecida. Para toda a cosmovisão reside no coração do indivíduo e não diz respeito aos compromissos intelectuais que assumimos, mas sim os compromissos que assumimos em nosso coração. Ou seja, toda visão ela conta uma história, igual a gente falou na última aula. Eu queria mostrar para vocês, mas hoje não vai ter como. Mas uma coisa que eles tiraram da própria Bíblia, a narrativa bíblica para contar outras histórias. Por exemplo, alguém aqui já assistiu os filmes da Disney da Era de Ouro? Que é Rei Leão, A Bela Fera, Bambi, Branca de Neve. Todos, já repararam que todos eles têm uma semelhança de contar a história? Outros parece que até, tipo assim, parece que você está vendo o mesmo filme com outros personagens. Isso é uma forma de narrativa.
a qual eles tiraram também da Bíblia. O nome desse tipo de narrativa é A Jornada do Herói. Alguém já ouviu falar nesse nome? A Jornada do Herói. Tem um herói, que é o protagonista. Esse herói tem pessoas que ele ama ao redor dele. À medida que ele caminha na história, ele acontece uma tragédia com esse herói que vai fazer ele parar no meio da jornada. Só que no meio dessa jornada ele vai encontrar um fator que vai motivar ele. No caso do Rei Leão, a gente tem o Timão e o Pumba, né? Que o Simba tá lá desolado e aí ele vai parar lá na floresta, ele vai encontrar o Timão e o Pumba que vai dar um up. E aí no meio da jornada dele ele vai encontrar o quê? Um mentor. No caso, o Simba encontra o Rafiki. Em Star Wars, você vê o macaco pastor, exatamente. Olha, é... não me processe. No meio da história ele vai encontrar um mentor. Por exemplo, Star Wars, o Anakin, ele encontra o Obi-Wan. O Luke encontra... Quem foi o mentor do Luke? Não, é o Obi-Wan. É. Quem que foi o mentor? Enfim, no meio do caminho, esse herói, ele encontra um mentor, alguém que vai ajudar ele, ensinar, treinar, ajudar ele pro resto da jornada. E no final da jornada, o herói vence o fim da história. Ele vence aquilo que é mal. Com Jesus foi a mesma coisa. A história inteira com cada personagem é uma narrativa de a jornada do herói. Desde Abraão a, até Cristo, até a sua obra. Jesus foi seu próprio mentor, entre aspas, porque ele teve auxílio do Espírito Santo do Pai, mas no fim ele vence Satanás, ele pisa sobre a cabeça da serpente e fecha a história. Então, nossa história, a sua história, ela é uma narrativa e a forma que você vai contar ela, expressar ela, vai dizer a cosmovisão que você tem dentro de si. Só que para que você tenha uma cosmovisão bíblica saudável, é necessário que você destrinche as escrituras, você saiba a sua história dentro da palavra e traga essa narrativa para a sua vida comum. Então, a forma como você explica a palavra para você, a história da redenção para você mesmo, vai falar muito a respeito daquilo que você acredita. E aí você vai precisar moldar os seus valores dentro daquilo que a realidade diz. Seu valor relacionado à arte. Como é que o cristão tem que enxergar a arte? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Como é que o cristão precisa enxergar política? Como que funciona? São coisas que vão ser moldadas dentro da sua cosmovisão. Igual política hoje, a gente vê os extremos, né? De todos os lados. Você vê o pessoal da extrema esquerda que milita naquilo ali, o pessoal da extrema direita que milita naquilo ali, e aí ambos têm uma relação de idolatria com aquilo que abraçam. Mas temos nós, que não somos nem de cá nem de lá. Ainda que a gente abrace determinados conceitos de um lado, reino dessa terra, nenhum homem pode ter capacidade de ser bom o suficiente para que todos vivam em paz. Mas nós cremos numa pátria e num reino superior de um rei superior. Por exemplo, em 1 Samuel, quando o povo de Israel pede um rei, por que aquele povo pede um rei? Sendo que ele já tinha um. E o povo não pede somente um rei. Olha, a gente quer um rei igual o rei das outras nações. O problema é a prática. Queremos um rei não segundo aquilo que temos, mas nós queremos um rei que é igualzinho ao rei das outras nações. E aí Deus transmite essa mensagem. Deus fala para Samuel: olha, o povo quer um rei, certo? Eu vou dar um rei para esse povo, vai ter que ser subjugado por esse rei, vai ter que seguir as leis desse rei, vai ter que passar por tudo que esse rei ordenar. E a gente tem Saul. E aí a gente percebe que Saul, no princípio, no comecinho, ele foi um de Deus. Mas depois, quando ele cai, você percebe o povo começar a subjugação do povo de Israel. E aí, quando a gente vai abrir a história do livro dos reis, é igual o livro de reis, né? Que era mal os olhos do Senhor novamente. Quando você vai ver o livro de reis, o rei começa bem e o rei cai. Aí levanta outro. O rei começa bem de novo
e faz mal que é aos olhos do Senhor, porque é um rei humano. Mas, então a gente olhar para a vida de Jesus, que Jesus tem 3 ofícios. Jesus, ele é sacerdote, Jesus, ele é profeta e Jesus, ele é rei. Só que Jesus, ele é rei, ele é Deus que é rei. Deus já era o rei do povo de Israel, mas Israel queria um rei que ele pudesse enxergar. E o desejo de um Deus invisível, algo que eu quero enxergar, isso se torna um objeto de quê? Desculpa. Ah, tá. Isso se torna, isso se torna um objeto de idolatria. Então, a forma como você conta a narrativa da sua vida vai dizer aquilo que você acredita, mas também vai revelar aquilo que nós adoramos. Amém? Pula aí, página 7. Então, nós temos uma frase aí: cosmovisão é a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. A nossa cosmovisão é aquilo que pressupomos. Ela é o modo como olhamos a vida, nossa interpretação do universo, a orientação da nossa alma. Quem quer chegar aqui para mim ver uma alma orientada? Eu quero pegar alguém aqui para mim ver uma alma orientada. Ô Newton, me fala qual que é o sentido da sua... Eu quero que você esqueça que você é crente. Me responda como uma pessoa comum. Eu cheguei, a gente tá passeando na rua, aí eu tô lá meio confuso, quero saber da vida. Vagamente, hoje eu respondo claramente que estou aprendendo. Se me perguntar essa pergunta tempo antes de eu conhecer aqui, né, a ICAB, eu vim por uma circunstância. O meu crescimento em relação à minha vida é hoje. O que eu penso na vida hoje é na minha salvação. Esse é o meu principal e tudo. Eu creio num Deus, né, que entregou seu filho para redimir os meus pecados, tudo que eu cometi. Então, a partir daí eu creio que existe um reino, e nesse reino eu quero estar. E nesse reino existe um Pai, um Filho e um Espírito que está lá. Não, são verdadeiros. São... Meu modo grosseiro de falar é carne, carne como osso, como eu sou. Você é crente. Então, esses tipos de narrativas a gente vai descobrindo as visões das pessoas. Eu poderia sentar com uma outra pessoa e me contar uma realidade de Deus e de vida totalmente diferente. A pastora Samantha, aproveitar que ela está aqui, dar crédito para ela. Ela tem uma frase que ela fala que quando ela olha para as pessoas na igreja, ela não vê somente as pessoas, mas ela vê as histórias. E sempre que você vê a história de alguém, você vê a cosmovisão desse alguém. Talvez você poderia estar no ônibus conversando com alguém e essa pessoa não ter nenhuma informação sobre Deus, mas ela te passa, olha, eu creio que a vida, sei lá, um acaso, eu estou aqui por algum propósito, mas eu não sei ao certo o que que é. Ou seja, ela está dentro da própria narrativa. E o que mais a gente vê hoje são cristãos confusos nas suas narrativas, naquilo que ele crê na Escritura, naquilo que ele vê como Deus toca o mundo, como Deus interage com a vida comum. Tem um livro que eu também esqueci de trazer, mas chama Liturgia do Ordinário. Ele vai falar justamente sobre a adoração a Deus no dia a dia. Sabe, a adoração acordar, a adoração dormir, a adoração cozinhar, ao levar o cachorro para passear. Isso são atos de adoração. Mas quando eu sou um cristão, que eu divido a realidade, realidade sagrada, realidade secular. Claro que a Bíblia diz o seguinte: olha, não mistura as coisas santas com as profanas. O que é algo profano? Algo que está desconectado com a realidade de Deus. Algo que está desconectado com as virtudes de Deus. Mas essa separação, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular, tira isso da sua cabeça. Com Jesus, isso não existe. Agora, existe uma cosmovisão que não está aí na postura de vocês, mas é o chamado secularismo. O que é secularismo? Algo que está relacionado à cultura e vida deste século. O secularismo são as coisas comuns, o que a moda dita, né? Entre aspas, as coisas
relativas. Então, o secularismo ele é diferente do naturalismo. Uma pessoa secularista, ela só vai seguir a onda do momento. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Nós não podemos separar a realidade em duas. Então, algo secular. Então, nós não podemos dividir a realidade. Deus só toca aquilo que é gospel. Deus só está aqui nessa redoma. A outra redoma aqui, Deus não é anti coisas, né, que não são do mercado dele. Então, quando a gente separa a realidade em duas, a gente está pecando, porque nós estamos reduzindo o caráter de Deus. Estamos reduzindo o poder de Deus, ao qual ele só toca apenas uma esfera. Show? Onde que eu parei? Sim? Bookmark. Aham. Sim. É. Aham. Sobriedade, equilíbrio. Aham. Exatamente. Sim. Exatamente. E isso é aquilo que eu falei quando a mistura de cosmovisões, né? Como a nossa sociedade foi colonizada e é tudo misturado, até nas nossas influências de fé a gente tem essa influência. Igual, existem muitos cristãos com uma mentalidade gnóstica. O cristão com a mentalidade gnóstica é esse cristão que divide a realidade em duas. Porque esse é um tipo de gnosticismo, né? O gnosticismo, igual a gente falou, ele crê na realidade do pleroma e um abiurgo. Esse pleroma é o que cria tudo aquilo que é bom. E o abiurgo é a outra entidade que é tudo aquilo que é mal. Tudo que é espiritual é bom, tudo que é espírito, intangível, é distante, é bom, e tudo aquilo que é palpável é mal. Então, quando a gente faz essa divisão de sagrado e secular, a gente está falando que somente aquilo que é espiritual, que diz respeito à palavra, ministério, é bom. O que eu faço aqui, louvor, cantar para Deus é bom. Meu trabalho é mal. Meu trabalho secular. Vocês já ouviram essa expressão em alguma igreja? Meu trabalho secular, minha vida secular, isso é errado. É como se eu dissesse que Deus não poderia e não quer alcançar minha vida nesses âmbitos. Show? Então, precisamos conhecer bem a nossa cosmovisão para que nossa vida funcione de forma integral. Risca essa frase aí. Precisamos conhecer bem a nossa cosmovisão para que nossa vida funcione de forma integral, para a glória de Deus, e ao mesmo tempo precisamos identificar e tornar outras pessoas conscientes de suas cosmovisões e mostrar inconsistência e incoerência delas com a realidade. Martinho Lutero afirmou certa vez que o evangelho é como um leão enjaulado, que não precisa ser defendido, apenas libertado. Nossa coerência prática com os princípios orientadores da Bíblia nos permite testemunhar do evangelho com ousadia, poder e eficiência àqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, uma cosmovisão clara é o evangelho bem declarado. Uma cosmovisão clara é uma consistência maior das minhas próprias convicções pessoais e dessas convicções para ser passadas para alguém. Como é que eu vou quebrar o engano de alguém se eu mesmo estou sendo enganado por mim mesmo? Fica meio complicado. Continuando. O teísmo cristão. Cosmovisão é, primeiro, uma explicação e interpretação do mundo. E, em segundo lugar, uma aplicação dessa concepção à vida. Ou seja, não vai adiantar eu saber todos os conceitos a respeito da minha cosmovisão e isso não ser aplicado no meu dia a dia. Afinal, isso aqui não é para a gente estar debatendo com outras pessoas, é para a gente aplicar isso à vida comum. Aquilo que eu tenho como doutrina, se não afeta na minha vida, aquilo não é válido. Porque senão fica só em palavras, não se torna vivência.
É só debate, não tem como ter experimentação, né? E Deus quer que a gente tenha uma vida de constante comunhão com Ele, mas também de experimentarmos de sua bondade, de seu caráter. Por isso que ele fala, provai e vede que o Senhor é bom. Quando Jesus estava sinalizando seus milagres, né? E as pessoas falavam, é o Filho de Deus, é o Messias prometido, o que Jesus falava? Vem ver. Então, aquilo que eu tenho como conceito, como doutrina, como base de uma vida, ela precisa ser aplicada também no meu dia a dia. Principalmente, eu acordo, arrumo a minha cama, faço tudo direitinho, mas eu não faço por fazer. Eu tenho um propósito para guiar minha vida. Eu não trabalho por trabalhar. Eu trabalho para ter um salário, mas esse salário precisa glorificar a Deus de alguma forma. Então, tudo que você faz precisa ser redirecionado para a glória de Deus. Então, olha essa. Não. A maneira como vemos o mundo pode mudar o mundo. Amém. Se nós temos a visão correta sobre ele, podemos cooperar com Deus para que a sua justiça seja bem representada aqui nessa terra. Sabemos que o curso da humanidade vai de mal a pior por causa dos efeitos da queda. Mas um cristão regenerado, aleluia, é um agente de transformação e remissão do mundo quando está comprometido a viver sua fé, vendo o mundo como Deus vê. Cabe ao cristão conhecer bem as Escrituras e a cosmovisão que ela proporciona para compreender e interpretar a realidade à sua volta e buscar viver os valores cristãos de forma intencional, ou seja, não seja um crente de igreja, seja um crente convertido. Vir à igreja qualquer pessoa pode vir, mas ser regenerado nem todos são. Igual quando estávamos falando da matéria de eclesiologia, que igreja são aqueles que confessam a Cristo, se reúnem juntos e formam essa comunidade. Mas ser a habitação do Espírito Santo, nem todos que estão aqui são. Nem todos que estão aqui entre nós, de fato, têm Cristo como Senhor de suas vidas. Mas como que eu provo, Carlos, como que eu sei, Carlos, que eu que estou aqui te ouvindo falar isso, estou me sentindo meio acusado? Será que sou eu? Como é que eu sei que eu sou regenerado pelo Espírito Santo? Sua mentalidade é outra. Você dá frutos de alguém regenerado. Você anda em justiça. Você anda em amor. Isso tudo precisa estar fixado no meu e no seu coração para que a gente tenha uma vida de testemunho pessoal do lado de fora. Às vezes o nosso testemunho vai falar mais alto do que uma mensagem que transmitimos, tipo, talvez seja a partir do nosso testemunho que uma pessoa de fato vai querer ouvir do evangelho do Senhor. O evangelho ele não muda, é a mesma narrativa, mas a forma como nós o apresentamos, talvez alguém só vai se interessar e ouvir essa apresentação do evangelho em ver um comportamento seu. Como você se comporta em relação às suas finanças, como você se comporta em relação ao seu casamento, como você se comporta em relação à educação, se você é uma pessoa que está sempre querendo prosseguir em crescer no dia a dia, né? A Kelly até me falou de um primo dela, que ele falou assim que as pessoas que são cristãs parece que elas não querem se desenvolver na vida. São pessoas que parece que entram num determinado local para fazer culto, mas é como se elas quisessem que Deus fizesse tudo por elas. Elas mesmas não procuram crescer, né? É, educacionalmente, serem letradas, serem pessoas com educação básica, procurarem evoluir, né? Então, até nesse tipo de evolução comum, nós glorificamos a Deus. São formas de darmos testemunhos para o mundo. Minhas notas na escola, na faculdade, a forma como eu trabalho, a forma como eu trato um cliente, tudo isso precisa ser influenciado, direcionado pela minha cosmovisão. O que é o teísmo cristão? Eu vou liberar vocês que horas? 8h20? Então tem 9h20? Então tem 3 minutos. O termo teísmo vem da palavra grego theos, que a gente leu um pouquinho atrás, que significa Deus. É literalmente a visão que Deus existe, embora essa visão tenha sido mantida por milhares de anos. O termo recente, do século XVII, esse Deus se fez pessoalmente conhecido em Jesus Cristo. É através de sua morte, ressurreição e ascensão como o Rei do Universo que a humanidade, feita à imagem de Deus, redimida de sua punição de morte por rejeitar a Deus, recebe a vida eterna. Crença em Deus de acordo com o que a Bíblia diz a respeito de Deus, do mundo
de nós mesmos e de toda a realidade. Sob o teísmo cristão, predominou no mundo ocidental até o século XVII. A maioria das pessoas enxergava o mundo através dessa lente, mas não necessariamente eram convertidas ou apaixonadas por Jesus. Isso quer dizer que a maioria das pessoas interpretava o mundo a partir da cosmovisão proveniente das Escrituras, por causa da força que a igreja ainda tinha naquela época. 2. Não existe um bloco único de pensamento, pois carrega inúmeras discordâncias. Assim como temos várias correntes teológicas dentro da igreja cristã que coexistem, um indivíduo pode acabar não sendo totalmente coerente em sua prática com a cosmovisão cristã, e sim pode estar alinhado com alguma característica de outra cosmovisão que não é bíblica. Aí aqui tem elas, naturalismo ou fatalismo, por exemplo. Pode ser que nossa lente de interpretação do mundo seja a lente do teísmo cristão, mas essa pode ainda estar embaçada com o pensamento ou ideia de alguma cosmovisão divergente do cristão, ou seja, aquela mistura de visões que pode estar embaçando o que deveríamos ser e aquilo que deveríamos entender. Alguém se voluntaria a orar por nós para a gente encerrar? Se não se voluntariar, eu vou escolher. Vai, Thaís. Hora para encerrar nossa aula. Sério, muito sério. Fica de pé, senhora. Acho que eu vou te chamar ela para vir aqui na frente, como ela tá com vergonha. Ora aí, Thaís, fazendo favor.